A paz do Senhor, amados irmãos. Estamos aqui, início do ano de 2023, e continuamos estudando a palavra de Deus. Graças a Deus por isso, porque temos tanto a aprender. E continuando, como estávamos vendo os profetas menores, hoje nós vamos estudar o profeta Miqueias. Miqueias vai nos falar sobre a justiça de Deus, mas a misericórdia de Deus também ali para aquele povo, e é algo que fala para nós ainda em nossos dias. Quem foi Miqueias? Quem foi esse profeta? Bem, Miqueias nasceu no Reino do Sul, e o seu nome significa quem é como o Senhor. Quem é como o Senhor é o que é o significado deste nome Miqueias. Nós já temos estudado que depois do rei Salomão, Israel foi dividido. Ficaram 10 tribos para o norte, que se chamou Israel, e 2 tribos para o sul, que foi chamado de Judá, o reino de Judá. O reino de Judá tinha como a capital Jerusalém. E no reino do norte, a capital era Samaria. A mensagem, então, de Miqueias, ela foi dirigida tanto para Israel como para Judá. E vamos ver agora, no decorrer destes capítulos, são 7 capítulos, né? É um livro pequeno, o que Deus falou por intermédio da boca deste profeta. O ministério de Miqueias foi entre 750 e 686. Não foi assim um ministério tão grande, mas também ele falou durante o período de alguns reis. E como consta na palavra de Deus, ele falou no reinado dos reis Jotão, Acás e Ezequias. Então vamos ver o que ele falou, o conteúdo dele. Ele foi contemporâneo também, o profeta Miqueias, dos profetas Isaías, onde nós vamos ver assim que há muitos versículos iguais em Miqueias e em Isaías. Aí os estudiosos, às vezes, até começam a discutir quem copiou de quem. Mas nós sabemos que a palavra foi dada por Deus e não por homens. E Deus muitas vezes repetiu as mesmas palavras para colocar na mente das pessoas que tinham que ouvir aquela mensagem e relembrar e saber que era uma mensagem vinda de Deus, uma confirmação. Bem, ele foi contemporâneo de Isaías, de Amós, de Oséias, de Jonas. E a gente vê, quando nós já estudamos o Oséias, Amós, né, Jonas, e quando a gente vê, eles repetem e repetem. Parece que os mesmos anúncios. Mas isto aí nada mais é de uma demonstração do amor de Deus querendo reavivar a palavra, fazer com que os homens entendam. Mas então o assunto deste livro de Miqueias é a ira divina por causa dos pecados de Samaria e também de Jerusalém, né? O que era? Primeira coisa, a idolatria.
porque eles tinham deixado o Deus verdadeiro e estavam agora adorando outros deuses. Nós vamos ver em seguida o que Miqueias fala sobre isso. Também ele fala muito sobre a opressão dos ricos contra os pobres, que outros profetas também chamaram a atenção, porque os grandes, os ricos, poderosos, eles não tinham dó nenhum do pobre. E se pudesse tirar tudo que eles tinham, eles tiravam, né? Então era aquela a injustiça social, coisa que acontece até os nossos dias. Nada diferente. Por isso que mesmo que a gente veja assim, mas as profecias foram lá para o povo de Israel, para o povo de Judá, para aqueles dois reinos, ela é totalmente aceitável para nós, porque ela descreve o que está acontecendo sempre entre os homens. A nação de Israel, no todo, ela estava totalmente corrompida. E aqui eu coloquei assim, os capítulos 2, 3, 6, 7 vão tratar deste assunto. Bem, ele inicia ali no capítulo 1, ele se apresenta no versículo 1, né? E depois, no versículo 2, ele já vai direto e diz: escutem todos os povos, preste atenção, ó terra e todos os seus moradores. Parece que eu vejo Miqueias numa praça gritando isso. Escutem. Em altos brados, ele dizia: prestem atenção, ouçam o que vai acontecer. Aí ele diz: o Senhor Deus será testemunha contra vós. Olha, é muito forte. Deus mesmo seria testemunha contra aquela nação tão amada que ele havia separado para adorá-lo. E ele diz: o Senhor falará desde o seu santo templo. E nós vimos em muitos lugares falar sobre os judeus. Os judeus aqui do Reino do Sul, eles tinham como capital, como eu falei, Jerusalém. E eles se achavam superiores a todos os demais povos. Judeus se achavam um povo escolhido por Deus, e era verdade, e achavam que Deus jamais os abandonaria, jamais deixaria eles passarem por calamidades, Deus estaria sempre com eles, principalmente porque Jerusalém estava ali no reino de Judá e o templo estava ali. Eles davam mais valor para isto, para Jerusalém e para o templo, do que para o próprio Deus. Então, aqui a cidade santa, como eu falei, que estava ali, e como eles diziam que o Messias viria da tribo de Judá, viria dali. Então, eles eram importantes, eles eram melhores que todos os demais. Mas nós vimos e vamos ver que, para Deus, Judá ele estava em tão grande pecado quanto Israel, porque eles estavam também adorando a outros deuses. Eles que deveriam ser fiéis ao Senhor, eles não estavam dando o exemplo, porque Deus, quando formou este povo, o desejo dele era que o povo o servisse, o obedecesse, fosse indiferente de todas as demais nações.
Ali no versículo seguinte, versículo 2 e 3, aqui, assim, fazendo um resumo, diz assim: prestem atenção, todos os povos. Olha, ele continua ainda, como a gente diz, em praça pública, gritando a plenos pulmões. O Senhor faz acusações, ele se aproxima. As acusações são contra vocês. Olhem, Deus está perto. Então, ele fala sobre o pecado da idolatria. Todos deveriam saber que Deus estava contra o seu povo por causa da sua infidelidade. Haveria um juízo contra o seu povo, pois haviam quebrado a aliança feita com o Senhor. E nós vamos ver que não só as palavras de Miqueias estavam em altos brados. Miqueias, ele estava falando que até a própria natureza estava se manifestando contra aquele povo. Irmãos queridos, quando a gente estuda isso, a gente vê que é igualzinho como está acontecendo em nossos dias. Porque as pregações estão aí, a palavra de Deus está sendo falada, está sendo ensinada, de todas maneiras está sendo anunciado que Jesus está voltando. Até a própria natureza. Hoje nós vemos, sem sombra de dúvidas, né? Olha, as geleiras estão se derretendo, a seca terrível em alguns lugares, chuvas horríveis em outros lugares, pessoas morrendo, frio em outros lugares. Então, tudo é a natureza está se movimentando. E Miqueias já dizia isso lá no seu primeiro capítulo, quando ele começou a escrever. E ele disse assim: porque eis que o Senhor sai do seu lugar, ele desce e anda sobre os altos da terra, sobre os montes. Deus está olhando, Deus está vendo a depravação que está acontecendo na terra, nos nossos dias. E também aqui Miqueias está falando ali sobre o seu tempo para Israel e para Judá. Os montes debaixo deles se derretem e os vales eles se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Esse versículo está descrevendo o que está acontecendo nos nossos tempos. E, infelizmente, há muitas pessoas, muitos cristãos, assim como o povo de Israel, que não se davam por conta. Há muitos em nossos dias que não estão se dando por conta. E quando Jesus voltar, será tarde para eles. Que o Senhor desperte a igreja, né? E então o Miqueias continua falando no versículo 6, vocês vão ver agora, no decorrer do nosso estudo, que eu coloquei alguns versículos, porque não tem como a gente falar versículo por versículo, mas isso aqui vai dar uma ideia para os irmãos depois lerem e entenderem todo o livro, né? No versículo 6, Miqueias fala que Samaria seria completamente destruída. E realmente isso aconteceu. Olha, por isso, por causa da idolatria, da injustiça social, da maldade daquele povo, então ele disse: por isso, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem no vale e descobrirei os seus fundamentos. Destruição, destruição. A ira de Deus em relação à idolatria de Israel
estava tão grande que ele estava aqui pronunciando a destruição de Samaria. Mas este pecado já tinha entrado também, o pecado da idolatria e todos os demais pecados também. Judá não estava livre disso. Já estavam fazendo a mesma coisa que o Reino do Norte e como as nações ao redor. E isto estava trazendo uma ira de Deus contra o seu próprio povo, povo amado, não é? E Israel, ao adorar esses ídolos, ele é descrito como uma esposa infiel. Por que uma esposa infiel? Porque ela foi infiel ao seu Deus, ao seu marido. A idolatria como adultério espiritual. Nós não podemos adorar a dois deuses, como diz a palavra. Ou vamos amar um e aborrecer outro. Às vezes a pessoa acha que pode. Ah, não, mas como o povo de Israel achava, eles adoravam a Deus e adoravam os ídolos. E coisa abominável, eles achavam que um ídolo os tinha tirado do Egito, os tinha livrado, que respondia às suas orações. Olha a ignorância, a cegueira que estava vivendo aquele povo. Não é a mesma coisa que hoje? É a mesma coisa. Quantos estão cegos espiritualmente? Não conseguem entender e estão adorando, às vezes, o seu trabalho, a sua casa, a sua posição social, e acham que pode adorar isso, pode adorar a Deus. Não, Deus é único. Nós temos que adorá-lo de todas as formas, mas só a Ele. Nada pode estar entre nós e Deus. No versículo 7 diz: todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. Isso aqui é o que Deus está falando por intermédio do profeta Miqueias para aquele povo, dizendo: todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. E tudo o que ela ganhou com a sua impureza será queimado. Com as suas vendas, com as suas crendices, tudo será queimado. De todos os seus ídolos eu farei uma ruína. Era uma promessa, uma palavra que Deus estava dando para eles e que se cumpriu. Nós vimos quando eles foram levados para a Babilônia, né? Lá na Babilônia que eles foram curados da idolatria, mas tiveram que sofrer muito. E nós podemos simplesmente obedecer e sermos salvos, porque Jesus já sofreu muito por nós. E aqui, no versículo 8 e 9, há uma lamentação de Miqueias. Vejam a maneira como Miqueias ele lamenta, porque o povo não está conseguindo entender a mensagem. Aí ele diz assim: por isso lamento e choro. Eu ando descalço e nu. Eu faço lamentações como os chacais e pranteio como os avestruzes, porque as feridas de Samaria são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém, a capital amada. E aqui essa lamentação de Miqueias, quando a gente lê, dói também no nosso coração, porque aquela lamentação foi tão forte quanto as suas palavras, e ele chora, ele lamenta. Aí ele anda na cidade descalço e nu. Esse nu não é. Alguém pode pensar, ele andava totalmente sem roupa. Não, ele
tirou a sua parte de cima da roupa. Isso aí já era uma nudez, nu. Ele andava sem a sua vestimenta, sem as suas sandálias, lamentando, chorando pela terrível situação do povo. E o povo olhava aquilo, talvez achasse estranha aquela atitude de Miqueias, e não se arrependiam. Que coisa mais triste, irmãos. E quantos hoje não conseguem acreditar que Jesus vem e ainda zombam pela nossa fé no arrebatamento? Mas vamos ficar firmes, não importa. Não tem importância que zombem de nós, porque um dia nós subiremos, está tão pertinho, e os que ficarem vão se lamentar, assim como Miqueias estava se lamentando pelas coisas que iriam acontecer. Aí, quando ele fala ali no versículo 9, porque as feridas de Samaria são incuráveis, não tinha mais como curar aquele povo. Tinha penetrado de tal maneira a idolatria em seus corações que eles não largavam mais, eles não tinham mais. E agora eles seriam exterminados. Assim como também Judá, que não ficou livre também dessas palavras. Depois nós vamos ver que ali do versículo 10 a 16, eu em cada quadrinho coloquei aqui qual era o versículo, que há uma profecia contra várias cidades. São cidades fortificadas lá da Judéia, e elas também passariam por grandes calamidades. Eu coloquei aqui, depois os irmãos podem ver, né? Gate e Bet-Leafra, Zafir, Zaanã e Bet-Ezel, Merezete, Gate e Aquizib, Marote. Eu não vou ler cada um desses versículos por causa do tempo, mas em cada um há uma palavra de condenação para eles, de calamidades que vai vir sobre essas cidades. Mas lá no versículo 16, aí ele diz assim: corte os cabelos e rapem a cabeça. Isso aí quer dizer assim um grande pranto, quando eles estavam num grande sofrimento, num grande luto, que eles cortavam os cabelos, rapavam a cabeça para demonstrar a sua grande tristeza. E olhe aqui por que era para eles fazerem isso. Corte os cabelos e rapem a cabeça por causa dos seus filhos queridos, porque esses filhos serão levados para o cativeiro. Olha que coisa mais triste, que situação. Miqueias estava vendo o que ia acontecer, mas nem dessa maneira o povo entendia. Exatamente como estamos passando em nossa época. Se arrependam, se arrependam. Jesus está voltando, mas muitos e muitos não creem nisso. Aí, agora Miqueias vai falar sobre o julgamento contra os opressores, contra aqueles que oprimiam os povos. E aqui a gente vê nesse versículo 1 do capítulo 2, ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. Ao amanhecer o praticam, porque tem poder na sua mão. Vejam que coisa incrível, queridos. Pessoas que, enquanto estavam dormindo, tentando pegar no sono, antes de dormir, eles ficavam tentando, eles ficavam pensando como eu posso tirar vantagem, como que eu posso fazer para enriquecer mais,
Aí no versículo 2, ele diz ainda o que eles estão pensando. Quando eles desejam um terreno, eles encontram um modo de se apropriar dele. Eles ficam pensando como é que eu vou fazer para conseguir ficar com aquele terreno. Quando querem a casa de alguém, eles a tomam. Aí, antes de dormir, eles estão pensando: eu posso fazer dessa forma, para tirar a casa daquela pessoa. Eles tiravam a propriedade das famílias e deixavam as famílias sem nada. E ali eles ficavam imaginando o que poderiam fazer. Quanta maldade! Eles tinham o suficiente, não precisavam de mais. É a mesma coisa como hoje. Os ricos querem mais e mais enriquecer, não se importam com a pobreza. Não adianta, vem governo, sai governo, vem outro e vai outro, eles sempre vão querer enriquecer. Praticamente é difícil, quase impossível, ter alguém que esteja lá em cima, no comando, e esteja pensando no povo. O Senhor julga essas pessoas. E ele julga, e ele sabe até o pensamento de cada um. Principalmente aqueles que arquitetam mal. O Senhor está vendo e virá um grande julgamento contra essas pessoas. Então, vamos ver que esse mal, né, que virá contra os povos por causa da ganância e da violência. O Miqueias continua falando. Ele fala muito, irmãos, nesse livro sobre essa ganância dos povos. E não só Miqueias, muitos outros profetas falam sobre isso. Assim diz o Senhor, ele escreveu lá no capítulo, está lá no capítulo 3. Assim diz o Senhor, eis o Senhor que está falando. Eis que projeto o mal contra esta geração, do qual não livrarão vossos pescoços. Não andareis mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Então Deus julga os opressores que exploram o povo e avisa sobre o castigo que virá sobre eles, e ele diz: eis que projeto o mal contra esta geração, aquela geração que estava ouvindo. E realmente o mal veio. E a mesma coisa, eu torno a dizer, irmãos, porque o meu coração dói por causa daqueles que não conseguem entender que Jesus está voltando. Gostaria de ter um holofote, gritar em altos brados: Jesus está voltando. Se despertem, Jesus está voltando. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E agora ele vai para um lado, ele falou ali sobre os governantes, agora os poderosos, né, o que eles faziam. Agora Miqueias vai falar sobre os falsos profetas. O que vai acontecer? Os falsos profetas serão julgados por causa de suas palavras mentirosas. Coisa mais triste é alguém falar alguma coisa dizendo: o Senhor está falando, quando aquilo está saindo de si mesmo, do seu coração, dos seus pensamentos. Jamais podemos dizer uma coisa dessas se não for realmente o Senhor falando, porque tais pessoas serão cobradas e darão conta de suas palavras. Aí o povo, ele responde quando Miqueias está falando todas essas coisas que vai acontecer com aquele povo de Israel, o povo ainda responde: não profetizem tais coisas, não falem isso, porque jamais vai nos acontecer. Veja o orgulho deles. Veja o engano que eles estavam vivendo.
achando que por serem judeus, por estarem em Judá, porque Jerusalém estava em seu território, porque o templo estava em Jerusalém, jamais Deus iria abandonar aquele lugar e acabar com aquele povo. Imagina, mas nunca. E eles dizem, não fica nos falando sobre essas coisas, essas profecias. E ainda no versículo 7, ele diz: tais coisas não alcançarão a casa de Jacó. Aí eles fazem uma pergunta que eu achei tão interessante quando eu estava estudando. Eles perguntam: por acaso o Espírito do Senhor está irritado? Olha que zombaria, não é mesmo? Se o profeta estava falando, outros profetas já falaram tanto, Deus estava dizendo que não estava satisfeito. Aí eles perguntam: mas será que por acaso o Espírito do Senhor está irritado? Será que ele agiria assim contra nós? Olha, tenha paciência, né? Como é que pode? E às vezes algum crente pensa: mas eu sou crente, eu sou batizado, eu até eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas se não está fiel ao Senhor agora, não adianta. Nós temos que sermos fiéis ao Senhor até o último dia da nossa vida. E aí o Senhor fala: mas há pouco se levantou o meu povo como um inimigo. Aí vocês querem ver que coisa incrível? Quando fala aqui sobre os falsos profetas, né? Que o Miqueias está falando, né? Aí ele fala sobre o que esses falsos profetas estão fazendo. Eles roubam a capa daqueles que passam seguros, eles expulsam as mulheres de seus lares, eles tomam os seus filhos como escravos, que nem os grandes, os falsos profetas, aqueles que deveriam saber a lei do Senhor, ensinar a lei do Senhor ao povo, eles não estavam mais querendo isso. Eles estavam profetizando por dinheiro. Veja no versículo 11: se houver alguém que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo: eu te profetizarei a respeito do vinho e da bebida forte, esse tal será o profeta deste povo. Ou seja, o povo ele queria profecias que agradassem a eles. Não importava se era falso, se era verdadeiro, era profecia. Qualquer um que se levantasse e falasse dizendo que estava falando em nome de Deus, eles aceitavam. E não é assim. Nós sabemos que não pode ser assim. Aí no versículo 10, ele fala: levantem-se, vão embora. Esta não é mais sua terra, nem seu lar. Aqui Deus falando pela boca do profeta. Pois vocês a encheram de pecado e a arruinaram por completo. Vão embora, não adianta, vocês não têm mais jeito, como se diz. Mas é tão incrível o nosso Deus, é tão maravilhoso, que nós vimos isso em todos os livros. Há aquelas palavras de juízo, aquelas palavras de ira, e vai indo num crescendo, aí dali a pouco ele para, com amor, para não machucar muito, e vem com uma mensagem de esperança. Que maravilha, não é? Em toda a Bíblia é assim. Há aquelas palavras de julgamento, como nós sabemos do horror, o que vai acontecer quando Jesus
voltar, quando iniciar a grande tribulação, coisas terríveis, mas ao mesmo tempo tem aquelas palavras de amor, mas aquele que for salvo não vai passar por isso. Que maravilha, né? E Miqueias aqui diz: algum dia, ó Israel, eu reunirei os que restaram. Eles seriam espalhados. A palavra de Deus fala em muitas profecias isso para Israel. Mas ele diz: eu vou reunir, juntarei vocês novamente como ovelhas no curral, como rebanho em seus pastos. A terra voltará a se encher do ruído das multidões, porque eles voltariam. Nós vimos muitas profecias que falam, que Isaías fala sobre o retorno de Israel. Eles seriam espalhados pelo mundo inteiro, mas tinha aquela mensagem de esperança para eles. Demorou muito. Quando eles foram espalhados totalmente, vindo pelo ano 70, não é? Eles foram espalhados pelo mundo inteiro. Mas 2.000 anos, mais de 2.000 anos. Mas nós vimos, nós desta geração, da minha geração, nós que estamos escutando essa palavra, estudando essa palavra, vimos esta profecia se cumprir em nossos tempos, porque em 1948 Israel voltou a ser uma nação, a ter uma terra, a voltar para a sua terra. E no versículo 13 diz: o seu líder, que é o Messias, né, abrirá o caminho e os conduzirá para fora do exílio, pelas portas das cidades inimigas, de volta para a sua terra. Seu rei os conduzirá, o próprio Senhor os guiará. E nós vimos isso. E ainda vai se cumprir quando eles. Porque Israel ainda está aguardando o Messias, mas esse versículo aqui, 13, ele vai se cumprir totalmente quando eles reconhecerem Jesus como seu Messias tão esperado. Mas nós já recebemos o Messias, glória a Deus por isso. Aí ele continua de volta de novo, teve aquela palavra de consolo ali, e ele já volta de novo para falar. Os governantes, no versículo, capítulo 3 agora, já estamos no capítulo 3, os governantes julgam conforme o suborno que recebem. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. Vejam que coisa mais forte. Os governantes julgam com suborno, a mesma coisa que hoje. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. Também estamos vendo hoje muitos que cobram para ensinar a palavra de Deus. Os profetas só profetizam se recebem dinheiro. Aí profetizam conforme o povo quer. E ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Que hipocrisia, que hipocrisia a pessoa usar o nome do Senhor desta maneira. Do versículo 5 a 12, eu não coloquei todos esses versículos aqui por causa da extensão, né? Mas ali fala que os pecados dos líderes de Israel resultariam na destruição de Jerusalém. Ali vai enumerando os pecados e vão falando, e aí a gente vê o que eles fizeram. Mas Miqueias, ele vai e diz uma palavra incrível. Uma fé, ele demonstra, uma fé em tempo de crise. Aí ele diz, no versículo 8, quanto a mim,
Veja aquele, quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. O Miqueias, ele sabia do que Deus tinha, por que Deus tinha chamado ele. E ele se sentia revestido de poder. Irmãos, aquele que é chamado, ele não tem temor, ele não tem medo. Ele não fica se achando, eu não posso, eu vou pensar, será que é, será que não é? Não, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem ousadia, como Miqueias disse, quanto a mim, eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor. E cada um de nós podemos dizer isso com ousadia, estou cheio de justiça e de força. Glória a Deus, porque o Senhor, ele tem nos enchido com este poder. Aleluia. Aí nos fala agora, de novo, sobre o monte do Senhor. De novo, palavras maravilhosas. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas e afluirão a ele os povos. Nós vimos lá em Apocalipse também que lá no final, no capítulo 22, quando os povos virão a Jerusalém. E vimos em outras profecias também que falam sobre isto. E Miqueias está prevendo isto por intermédio do Senhor que está colocando as palavras em sua boca. Nos últimos dias, quer dizer, no final dos tempos, aquilo que ainda virá, mesmo para nós, ainda viria para eles e ainda virá para nós, ainda é um futuro que estamos aguardando. E muitas nações, os gentios aqui estavam falando, porque ali estava para o povo de Israel. Mas nós sabemos que quando Jesus veio, que eles não conseguiram entender que o Messias era para eles, então foi aberto esta oportunidade grandiosa para cada um de nós de aceitarmos o Messias, aceitarmos o Salvador. E agora nós fazemos parte deste povo glorioso. Nós não somos o povo de Israel, como muitos às vezes dizem, que Israel perdeu a sua oportunidade, a igreja agora é o Israel de Deus. Não, nós somos a igreja do Senhor, a igreja viva, a igreja que está esperando o arrebatamento, mas Israel, toda a vida, ele é e ele será o povo de Israel, o povo amado de Deus, aquele escolhido por ele. No versículo 2, capítulo 4, versículo 2, diz: muitas nações virão e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, que é a Jerusalém, né? E ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Tanto o versículo 1 desse capítulo 4 de Miqueias, como Isaías 2 e 2 são iguaizinhos. Miqueias 4, 2, Isaías 2 e 3 são iguaizinhos. Quem copiou de quem, como eu falei? Ninguém copiou de ninguém. É a palavra de Deus que ele falou e repetiu de novo, e lá em Apocalipse ele fala de novo, e outros profetas falam de novo, para que o povo possa entender e tenha muitas oportunidades para entender a palavra e se arrepender.
Agora, no versículo 4, capítulo 4 e versículo 4, nos diz: assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, uma promessa gloriosa para o povo de Israel, né? Cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. E é como eu sempre digo: se o Senhor falou, está falado. Não tem como ficar cogitando, estar imaginando, será que é bem assim ou não é bem assim? Deus falou, está falado. Todos viverão em paz. Aqui é aquela promessa do final dos tempos. Aquela promessa que nós lemos depois lá no Apocalipse. Depois da volta de Jesus, do arrebatamento, vai haver aqui a grande tribulação, lá no céu vai haver as bodas do Cordeiro, e no final o Senhor vai voltar com a sua igreja. Israel vai entender que Jesus é o seu Messias e vai ter início o milênio. Aí, nesse período, vai acontecer exatamente o que Miqueias profetizou. Todos viverão em paz. Alguém já viu isso? Não. Desde que o mundo é mundo, há guerras, há ciúmes, há mortes, homicídio, há tudo, menos paz. Mas neste tempo viverão em paz. Haverá paz e prosperidade. Não haverá miséria, nem não haverá pobreza, não haverá pessoas com falta de alguma coisa, não haverá mais medo, nem temor. As nações, elas não lutarão mais entre si. Que coisa maravilhosa, irmãos. Tudo isso está prometido. No versículo 5 diz: porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus. Os outros podem, mas nós, aleluia, nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus para todo o sempre, né? Vamos então. Aqui, quando fala também, continua aquela maravilha, Miqueias capítulo 4, versículo 6 ali. Naquele dia, diz o Senhor, reunirei os fracos, os que foram exilados, aqueles a quem feri, eu vou reunir a todos de novo. Os fracos sobreviverão como um remanescente, os exilados se tornarão uma nação forte de novo. O Messias congregará seu povo de todas as nações, para onde foram espalhados, e os trará a Sião. Como eu disse, essa profecia se cumpriu em nossos dias. E o completo vai se cumprir ainda. E no capítulo 5, nós vimos algo extraordinário. Que Miqueias é o único profeta, é o único livro que fala aonde que Jesus nasceria. Isaías falou sobre o nascimento de Jesus, inclusive ele diz sobre o seu nome, será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, mas ele não falou sobre o lugar onde Jesus nasceria. Nenhum livro do Antigo Testamento fala. Agora, Miqueias falou. Deus deu para ele essa oportunidade. Quando ele diz, e tu, Belém Efrata, é um versículo que a gente conhece tanto, que no Natal sempre é falado, declamado, né? E tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Um versículo que a gente conhece, que é declamado, mas que muitas vezes a gente não
sabe que foi o profeta Miqueias que falou esta palavra. Lá em Mateus, quando Jesus nasceu e os magos foram visitar Jesus, porque eles viram a estrela no Oriente, e o que eles fizeram? Eles foram, quando chegaram lá em Belém, o que eles foram? No palácio. Era uma coisa lógica. Um rei vai nascer onde? Num palácio. Aí eles chegaram lá e perguntaram para Herodes: aonde está o rei dos judeus? E Herodes quase caiu para trás. Nasceu um rei? Como assim? Rei dos judeus? Então ele vai tirar o meu lugar? Mas o que é isso? Aí conhecemos a história, né? Que ele disse para os magos: vocês vão até lá, procure, saibam onde é que é e venham para me falar, para que eu também vá lá adorá-lo. Porque os magos tinham dito que tinham vindo para adorá-lo. E os magos foram, acharam Jesus, mas Deus falou para eles: não volte por, por Jerusalém, não volte lá em Herodes, não volte, vão embora. Aí aconteceu, infelizmente, aquela matança terrível das crianças, né? E João, capítulo 1, versículo 1, esse versículo incrível, que eu acho que completa isto sobre o nascimento de Jesus, aonde diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, ele sempre existiu. Não foi ali que ele começou a existir. Não, ali ele tomou uma forma de homem para vir e dar a sua vida por nós, para que hoje nós pudéssemos testificar que ele veio e pudéssemos testificar que ele voltará para nos buscar. Uma grande verdade que vai acontecer. Então, ele volta. Deus entrará em juízo, capítulo 6, né? Contra o seu povo. Volta de novo. Vê que ele vai dar o juízo, dá uma palavra de amor e de esperança e volta de novo. Aí, aqui no capítulo 6, ele diz: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, contende com os montes e ouçam os outeiros à tua volta. Ele está dizendo para os montes contender ou falar com a própria natureza. No versículo 2 diz: ouvi montes a contenda do Senhor, e vós fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com quem? Com o seu povo e com Israel, e entrará em juízo contra eles. Deus pede ao povo que defenda a própria causa. Se defendam, entram em contenda. Até os montes vão falar contra aquele povo. O próprio Senhor falaria contra o pecado do povo. E agora, irmãos queridos, preste atenção nisso aqui. Capítulo 6, versículo 13. Nós vimos lá atrás o profeta Miqueias se lamentando, chorando, andando descalço, nu, como nós vimos ali. Agora é Deus, é o próprio Deus falando pela boca do profeta que está se lamentando, chorando. E ele diz: ó povo meu, que eu tenho feito para vocês? Em que eu enfadei vocês? Me digam, o que foi que eu fiz? Testifica contra mim. No versículo 4 e 5, Deus os lembra de tudo que fez por eles. É que nem
um pai, uma mãe que às vezes faz tudo por um filho e aquele filho não adianta. E ela fala, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Como é que tu estás fazendo dessa maneira? Aí Deus está fazendo igual aqui, explicando para o povo. Eu tirei vocês da terra do Egito, eu resgatei vocês da escravidão, da servidão, eu pus diante de vocês a Moisés, Arão e Miriam para trazerem até a terra prometida. Lembra-te de Balaque, o rei de Moabe, e o que respondeu Balaão, ali quando Deus não deixou, não podia amaldiçoar aquele povo. Lembrem de tudo que eu já fiz contra vocês. O que eu fiz para vocês estarem me desprezando desta maneira? Aí então há uma resposta. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Aí eles ficam perguntando, coisa horrível. Eles perguntam, eu virei perante ele com holocaustos, com bezerro de um ano? Ou quem sabe se agradará ao Senhor de milhares de carneiros? Ou quem sabe o Senhor vai se agradar de 10.000 ribeiros de azeite? Olha que ironia! Quem sabe eu vou dar meu primogênito pela minha transgressão? Quem sabe eu vou dar o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Olha que coisa terrível! O povo estava zombando de Deus, mas ele te declarou, ó homem, a resposta para eles: o que é bom e o que o Senhor pede de ti é que pratiques a justiça, é que tu ames a misericórdia, é que tu andes humildemente na presença do teu Deus. É só isso que Deus quer. É só isto. Não precisa grandes coisas. É só obedecer ao Senhor. Hoje, o que nós temos que fazer para ser salvo? É só aceitar o Senhor Jesus Cristo. Aceitar a obra que ele fez. Aleluia. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, diz a palavra de Deus. Agora, Isaías, Miqueias novamente começa a orar e a clamar por causa deste povo. E ele diz: ai de mim, ele diz, porque eu estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cachos de uva para comer, não há figos temporãos que a minha alma desejou. Aí ele continua os versículos seguintes: pereceu o benigno na terra, não tem mais pessoas boas, não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, para matar os outros. Caçam cada um a seu irmão com uma rede. Suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire, o juiz se apressa à recompensa. O grande fala da corrupção da sua alma. Todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que o espinhal. O filho despreza o pai. A filha é contra a mãe, a nora é contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Veja que Miqueias está assim, ó. O que eu vou fazer para este povo entender a mensagem? Eles estão indo só de mal ao pior. Ao pior. Aí ele diz: bem, já dei a toda a palavra. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá.
Se outros não ouvem, o que podemos fazer? Anunciar, anunciar a palavra. Mas uma certeza nós temos que ter: Deus me ouvirá. Glória a Deus. Eu esperarei no Senhor. Eu, como Lia, que estou falando aqui, tem coisas que eu estou esperando no Senhor, promessas, e eu esperarei no Senhor. E tu também espera no Senhor, porque Ele te ouvirá. Glória a Deus por isso. No versículo 8, ele diz: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Não precisa, não fiquem se alegrando. Às vezes alguém se alegra tanto com algum mal que veio, mas não te alegra, porque o Senhor me tirará das trevas, Ele é a minha luz. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. É isto que nós cremos, é nisso que nós estamos agarrados. Não nos tratou segundo nossos pecados, glória a Deus, porque que seria de nós? Nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades, mas segundo a sua grande misericórdia. E nós vamos terminar, né? Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que perdoas a iniquidade, que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque ele tem prazer na iniquidade. E conhecemos aquele versículo do 2 Crônicas 7, quando diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. E o último versículo 20, ali do capítulo 17, 19 e 20. E o Senhor tornará a ter compaixão de nós. Miqueias estava falando deles lá, de Israel, mas podemos dizer para nós também hoje. Pisará aos pés as nossas iniquidades e nos perdoará. E o que ele vai fazer com nossos pecados? Ele lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Nunca mais se lembrará. Nós lembramos do que algumas pessoas fizeram mal para nós. Agora o Senhor, ele nos perdoa, lança no mar do esquecimento, e é como se nunca tivéssemos feito. Nos tornamos, diz que branco, mesmo que teus pecados sejam como escarlate, se tornará brancos como a neve. Glória a Deus. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. E aqui ele termina. Glória a Deus. Meus amados, que Deus abençoe ricamente a cada um. E nós, no próximo encontro, vamos continuar com o nosso próximo profeta menor, até terminarmos todos eles, em nome de Jesus. A paz do Senhor.